eu orei para Deus, será que é para eu ser juiz federal? Será que é para eu ser juiz federal? Aí eu saí dessa igreja, fui em outra igreja, estava tendo um evento de jovens. A igreja sempre me ajudou muito para aguentar as pontas. Aí eu fui, por isso que, enfim. Aí eu fui num outro lugar, alguém, logo após eu ter feito essa oração, alguém pegou e disse para mim assim: você tem uma cara de juiz. A pessoa me disse, aquilo foi a resposta que eu precisava. Assim, eu tinha acabado de orar, aí tinha uma cara de juiz. Eu fui embora para casa, cheguei em casa, não tinha nada lá. Minha avó tinha feito a mudança, ela tinha ido, repito, um estado totalmente assim, infelizmente, numa situação ruim, e na depressão e tal. Ela foi, eu cheguei lá, não tinha nada, tava só as coisas do meu quarto, um quartinho que eu tinha. Aí eu dormi, amanheceu o dia, aí é onde essa é a parte assim que muda a minha história. Não a história, muda, assim, me levou ao fundo do poço, mas foi esse fundo do poço que me ensinou muitas coisas. Aí eu lembro que no outro dia amanheceu, eu peguei, contratei um caminhão de mudança. Na verdade, meu padrasto tinha um caminhão de mudança, ele me ajudou. Ele fazia fretes, até hoje faz ainda. E aí eu peguei minhas coisas e fui para a casa que minha avó tinha alugado. Eu não sabia ainda, não tinha visto, ela que resolveu tudo e tal. Quando eu cheguei lá, João, aí eu vi a situação, o número de pessoas que iam morar na casa, eu falei, não. E eu já estudando para concurso, e por isso que eu fiz a menção do negócio do concurso de delegado, eu já estava nesse ritmo, eu vi que o concurso podia me tirar daquela situação, eu já estava focando em alguma coisa de analista, técnico, tentando, fazia vários, até passei em alguns, no cadastro reserva, mas passei. Cara, eu vi que não dava para ficar ali, porque aquilo ia atrapalhar meus estudos, eu tive que fazer uma escolha drástica ali, por conta da situação. No quarto que eu ia dormir, por exemplo, tinha umas 3 pessoas, mais 2 pessoas dormindo. Comigo era 3. Como é que eu ia estudar ali? Não tinha como. Precisava do meu canto e tal. Eu falei, vó, me desculpa, mas eu vou ter que caçar o meu lugar, né? Aí veja bem. Aí eu fui, peguei minha motinha, a cinquentinha que eu tinha, as coisas minhas estavam no caminhão de mudança na frente, assim, eu lembro que era um dia de sol, um bairro periférico também da minha cidade, esse, já em outro bairro. Eu lembro que eu tava sem lugar para morar. Eu olhei aquele caminhão de mudança com as minhas coisas, eu na motinha atrás, no fundo do poço, assim, depois de um looping de coisas ruins que estavam acontecendo, e eu tô só fazendo um resumo pra você ter uma ideia. Eu olhei para aquele caminhão de mudança, eu olhei para o céu, eu lembrei da passagem de Estevão na Bíblia, tem Atos. Quando ele é apedrejado, ele olha para o mesmo apedrejado, ou seja, numa situação difícil, ele olha para o céu e vê a glória de Deus e tal, assim, eu tinha essa passagem muito, assim, na minha mente, na hora me veio essa coisa, assim, sempre fui um leitor e tal, de livros, da Bíblia em geral, enfim, eu lembrei daquilo e falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um dia eu vou estar contando essa história aqui, eu vou estar contando essa história num lugar diferente, sem casa para morar, com um caminhão de mudança na minha frente, e foi aquela situação, eu lembro que eu olhei para o céu e sorri, como quem está alegre porque está construindo uma história que um dia poderá ser contada. Eu disse para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor vai construir. Um dia eu ainda vou contar essa história para os meus filhos, para, sei lá, para quem tiver que ser contado. E vai ser uma situação totalmente diferente daquilo que estava na época. Eu estou aqui contando, graças a Deus. E João, aí eu fui, encontrei uma kitnet para morar. Isso ali mais ou menos no sexto período, mais ou menos, da faculdade. Eu estava ganhando uma bolsa estágio de R$ 1.000 na Justiça Federal. R$ 1.000 já com tudo, já com auxílio transporte. Eu consegui uma kitnet no valor de R$ 400 aproximadamente. Era uma kitnet que eu assim, é bom contar os detalhes dessa kitnet. Ela era uma kitnet que tinha mais ou menos uns 9 metros quadrados. Ela cabia uma cama de solteiro, ao lado da cama de solteiro, uma mesinha de estudos, ao lado mesmo. Para eu descer da cama, eu tinha que levantar, sair pelo cantinho assim, porque a mesinha estava do meu lado.
um guarda-roupazinho assim, entrelaçado e um fogão e uma geladeirazinha. Tudo muito apertado, assim, tudo tinha que andar meio um pouquinho de lado e tal. Aí veja bem, aí eu estava estagiando, pagando um aluguel barato, mas barato, né? Porque também nada justificava maior, R$ 400. Eu pagava a faculdade, então a faculdade nessa época estava numa média de R$ 500 com a bolsa que eu tinha. Mais ou menos isso. Ô, Poli, na verdade eu acho que eram uns 400. 400 mais 400, 800. Eu ganhava 1.000, sobrava 200. Eu tinha que abastecer a moto para ir trabalhar, para ir para a faculdade, eu tinha que comer, eu tinha que fazer tudo com R$ 200. Aí onde que entra a providência divina? No estágio, eu consegui o trabalho no gabinete. No gabinete, eu consegui ter uma boa desenvoltura. Põe quanto és no mínimo que fazes. E conseguindo uma boa desenvoltura, os assessores lá do juiz, os outros analistas, na verdade, um específico, um cara que fantástico, chamado Zanetti, do nada começou a me ajudar. Eu comecei a ajudar ele, eu acho que ele via essa necessidade minha, e ele começou a me dar serviço assim para fazer, e ele me pagava por fora. Ele pagava do próprio bolso dele. Foi isso que me ajudou a sustentar. Basicamente, olha para você ver como que esse cara foi providência divina. João, eu compro, sabe aquelas rosquinhas, nome de bolacha, eu vou falar a marca, a rosquinha Mabel, aquelas rosquinhas Mabel, eu comprava aquela bolachinha, não sei se aqui no Rio de Janeiro tem, é bem famosa lá em Goiás. Tem aqui no Rio de Janeiro, sim. Tem, né? Cara, basicamente era assim, eu comprava um pacote daquele por semana, ou, enfim, na periodicidade que dava, eu dividia aquilo era meu lanche todo dia, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Eu colocava a bolachinha Mabel, não aguentava mais comer aquela bolachinha. Aí, para variar, de vez em quando, eu comprava bolachinha água e sal, isso para medir o dinheiro. Eu acordava de manhã, estudava pela manhã, o estágio era de meio-dia para frente, estudava para concurso de técnico e analista. Eu comia de manhã bolachinha Mabel, não tinha condição de comprar almoço, não dava. Você colocar um almoço de R$ 10 por dia, você vai fazer um cálculo assim, você vai ver que não ia dar para comprar. O que eu fazia? Meu avô, que é a pessoa que tem mais condição financeira na família, ele me ajudava. Eu ia comer, sempre que precisava de dinheiro, alguma coisa, meu avô sempre dava, assim, e tal, na medida do que ele conseguia. Eu ia almoçar na casa dele, almoçava na casa dele, então todo dia esse ciclo. Almoçava na casa dele e ia para a Justiça Federal. Chegava na Justiça Federal e ia trabalhar. Como eu disse, eu não aguentava mais comer a bolachinha Mabel. Olha como Deus é bom. O Zanetti, que é esse cara, ele passou a levar para mim todo dia um sanduíche de supermercado com patezinho. A hora que eu vi aquele sanduíche, aquilo lá brilhava os meus olhos assim, porque, poxa, eu não aguentava mais comer aquela bolacha Mabel, João. Não aguentava mais comer aquilo, cara. Quando eu vi aquele sanduíche, nossa. Hoje eu conto para ele, falo, Zanetti, cara, você não imagina, se não fosse aquele sanduíche que você levava para mim, cara, eu não aguentava mais comer a bolacha. E foi esse ciclo, assim, da faculdade, nessa dificuldade, o que complementava a minha renda era essa ajuda que o Zanetti me dava. Ele, além de levar o sanduíchezinho com patê para mim todos os dias, de vez em quando ele variava, levava uma tortinha, alguma coisa. Isso porque ajudava ele também, né? Mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, ele levava, ele me dava alguma coisinha por fora, dinheiro mesmo. Falei, não, faz essa sentença para mim aí, Douglas, que eu vou te dar tal valor. Aí eu comecei a fazer isso. Aí, a partir disso, eu fazia muita sentença. Tanto é que no concurso para magistratura, eu nem treinava muito sentença, porque eu já fazia muito no dia a dia. Mas isso, enfim, vou chegar lá. E desenvolvi bem essa parte ali na faculdade, no estágio, com essas dificuldades todas aí. Teve um dia que aconteceu uma série de eventos. Esse dia era o dia do teste, um dia específico, em que eu não conseguia eu não conseguia almoçar no meu avô, aí eu não tinha comida em casa, enfim, não comprava, deixava para comer lá no meu avô, para sobrar dinheiro mesmo. Aí eu não tinha no dia, só sei que não tinha.
Aí eu não consegui almoçar meu avô, porque ele saiu, alguma coisa assim, a esposa dele saiu, não fez o almoço. Não, eu acho que eu não tinha feito compra na semana, não sei por qual motivo. O Zanetti levou para mim o pãozinho. Foi a única refeição que eu fiz no dia, foi esse pãozinho aí dele. Eu lembro que aí eu fui para a faculdade, lá tinha um salgado, eu sempre que tinha um trocadinho, eu comprava o salgado ali, R$ 5, e ia administrando dinheirinho assim. E, cara, esse dia eu não tive nada, só o pão do Zanetti, graças a Deus. Aí cheguei em casa, eu tava com tanta fome, João, tanta fome. Cara, eu lembro que eu vasculhei lá meu armário, eu achei um macarrão instantâneo, lá no fundo, assim, nem sei. E só que eu tava sem gás. Aí não tinha como fazer o macarrão instantâneo. E ele tava vencido, cara. Eu olhei assim, tava vencido. Aí eu lembro que eu abri esse macarrão instantâneo, peguei o tempero que veio nele, assim, joguei em cima. Cara, esse foi o dia mais... Foi foda esse dia. Eu lembro que eu comi o macarrão instantâneo, assim, eu chorava, assim. O macarrão cozinhou com as minhas lágrimas, assim. Eu comia aquele macarrão instantâneo e chorava. Tinha os meus pais também, só que eu cheguei tarde da faculdade, eu estava com vergonha de ir até lá falar que eu não tinha e tal. Se eu fosse, com certeza eles me dariam, mas enfim, a vida, eu acho que esse momento foi preparado para mim lá. Cara, aquela foi a oportunidade que eu tive de murmurar, mas eu resolvi não murmurar. Eu falei, Deus, eu não vou. Eu sou grato por esse macarrão instantâneo. Eu chorava assim, falava assim, Senhor, pode colocar tantas provas, eu não vou murmurar, eu vou permanecer fiel e eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Enfim, esse foi o dia do fundo do poço mesmo.